Quase 80 mil imóveis continuam sem energia elétrica depois desse temporal que infelizmente matou uma pessoa também, matou um taxista em São Paulo. Rajadas de vento que ultrapassaram os 60 km por hora, derrubando quase 200 árvores, como a Roberta Russo já adiantou pra gente. Bom dia, Rô. Bom dia, gente. Um taxista morreu após as fortes chuvas que atingiram a capital paulista nesta quarta-feira. O homem estava dentro do carro com mais 2 pessoas na Avenida Senador Queiroz, no centro, quando uma árvore caiu em cima do veículo. As 2 passageiras foram socorridas pelo SAMU, mas não há informações sobre o estado de saúde delas. Já na rua Arthur de Azevedo, no bairro Jardim Paulista, zona oeste de São Paulo, a queda de uma outra árvore provocou o desabamento parcial do telhado de um restaurante e acabou atingindo 2 carros. As 3 pessoas que estavam nos veículos foram retiradas, todas sem ferimentos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram registrados pelo menos 3 desabamentos, 4 enchentes e 151 quedas de árvores. Aliás, 217 quedas de árvores. Nossa. Agora é um número atualizado. Entre as quedas de árvores está a terceira mais antiga da capital paulista. Essa árvore, que ficava no Largo do Arouche, no centro, tinha 30 metros de altura e estava no local há cerca de 200 anos. Os ouvintes da Band News FM mandaram ao longo do dia relatos das chuvas muito fortes em São Paulo e o impacto no trânsito, que foi grande. Esse barulho todo é pedra caindo no meu carro, aqui na Professor Francisco Morato, granizo, né? Muita chuva, não se enxerga nada, e muito barulho, muito granizo. Fala pessoal da Band News FM. Aqui na Marginal, antes da ponte Eusébio Matoso, tem uma árvore caída na pista expressa, sentido Zona Sul. Acabou de chegar aqui o tremidinho no celular do Alegre, chuva forte. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, toda a cidade ficou em estado de atenção para alagamentos. Os maiores índices de chuva registrados, inclusive pela Prefeitura, até o início da tarde, foram na região da Sé, no centro da cidade de São Paulo, com cerca de 23 milímetros. E atenção, porque tem mais previsão de chuva para a tarde desta quinta-feira. E a gente está vendo, as imagens são todas muito impressionantes, né? Em especial aquelas imagens do exato momento em que cai a árvore em cima do táxi, onde infelizmente uma pessoa morreu. Taxista de 43 anos de idade, novo pra caramba, estava ali dirigindo, estava com 2 passageiras, inclusive, elas se salvaram. Inclusive, uma delas deu entrevista ontem falando que a gente viu a morte na nossa frente. E esse taxista, infelizmente, não resistiu. Na imagem dá para ver o exato momento em que a árvore cai sobre o carro dele, em que ela despenca, uma árvore bem alta, e cai em cima do táxi. Na sequência vem uma outra, e as pessoas correm ali na rua, né? Correm tentando se distanciar de onde cai essa árvore, e na sequência dá para ver com um pouco mais de clareza exatamente a árvore em cima do carro desse taxista. Então são todas imagens impressionantes, mas essa, quando eu vi, eu falei, meu Deus, é a imagem de onde estava esse taxista? E era, exatamente. Mais uma pessoa que morre por descaso, porque quando a gente acompanha a situação da arborização urbana na maior parte das cidades brasileiras, nas grandes cidades, infelizmente, o que a gente vê são décadas de descaso, uma sequência de descasos e de prefeituras ineficazes para tratar desse assunto. Não entender que a arborização viária, a arborização pública é uma prioridade e precisa ser tratada e precisa ser cuidada como tal. Zelar pelo estado dessas árvores, fazer o monitoramento, a quantidade de protocolos das pessoas que denunciam árvores em más condições, que precisam ser podadas e não são atendidas, esses pedidos não são atendidos. Então, não tem prefeito que encare isso como uma prioridade para valer. Cria legislação um pouco mais moderna, faz investimento maciço em equipe, capacitação técnica, capacitação em equipamentos, investimento em equipamento. Não tem nada disso, gente. Não tem nada disso. Eu fui tentar fazer um levantamento de quantas pessoas morreram vítimas de quedas de árvores nos últimos anos aqui. Não tem. Nem esse levantamento tem. É difícil. Você precisa ficar caçando os dados aqui. Eu olhei quando caíram 200 árvores em São Paulo, novembro de 2023. Mais de 200 árvores. 5 mortes aconteceram. É uma morte estúpida, porque é uma morte que é a cara do descaso da sequência de prefeituras. Nesse caso aqui, do atual prefeito.
né? Porque pode fazer alguma coisa em relação a isso. Não dá para a gente aceitar que alguém morra desse jeito, morra de prefeitura, morra de descaso. E foi o que a gente viu, infelizmente, acontecer com esse taxista aqui. E várias mensagens de ouvintes falando sobre poda de árvore e árvores que continuam caindo. Tem uma outra particularidade que é a seguinte: quando a gente se depara com esse tipo de notícia, pelo menos comigo, é abrir a notícia ali na internet e identificar a região da cidade para saber, será que foi perto de mim? Porque pode ser em qualquer região da cidade. Imagino que todo mundo por São Paulo faça isso também. Vou abrir para ver se é no centro onde eu tô, se é na zona sul onde eu tô, se é na zona leste onde eu tô. Então não importa. Isso é algo democrático, entre aspas, e pro mal, né? Cada dia é uma região, né? Ontem foram as regiões central E e oeste. oeste, né? Que foram mais afetadas, que é onde ficam os campos, ou os campi do Mackenzie, tradicional universidade não só paulista, né? Brasileira, e da PUC. E os dois campi estão fechados hoje por causa das chuvas. O Mackenzie parece uma zona de guerra, um campus bonito, né? Com os prédios de tijolo. As Bem imagens... pertinho da Paulista. Isso, pertinho da Paulista, pertinho da Consolação, né? Que é uma rua que... É na própria Consolação. É na própria Consolação, tem razão. É. Essa imagem aí, para quem está nos vendo no YouTube, é de dentro de uma das salas do Mackenzie, né? Os alunos com o celular ligado filmaram uma árvore gigantesca caindo. A universidade tem um bonito bosque. Hoje não vai funcionar, a PUC também não vai funcionar, como muita coisa em São Paulo não vai funcionar. Ontem eu fui buscar meu guri ali pelas 6 horas da tarde e geralmente é aquela bagunça de pais, né? Buzinando, brigando, procurando uma vaga, desesperados para conseguir estacionar. Não havia carros ontem ali, porque quando chegou o alerta da Defesa Civil, muitos pais correram para a escola para buscar seus filhos mais cedo. As pessoas estão começando a mudar a sua agenda, mudar o seu dia a dia, de acordo com a chuva, com o horário de chegada da chuva, né? Já sabem que podem passar péssimos bocados se forem surpreendidos pela chuva caindo no momento que estão na rua. E é o que aconteceu com esse taxista que, enfim, perdeu a vida ali na frente de todo mundo. Trabalhando, né? Trabalhando, né? Tentando levar sustento para casa. Olha o perfil de mensagem que a gente recebe, só para dar um dos muitos exemplos. Moro em frente a uma praça e em frente de casa tem 3 árvores condenadas, ou seja, já tem esse veredito. Como são muito grandes, elas precisam ser retiradas aos poucos. Começaram esse trabalho há 2 anos, isso em São Paulo, e pararam. Pararam. Tem 2 anos. Ou seja, se isso aqui não é um risco iminente, é o quê? Se alguém morrer, se uma árvore dessas cair, não vai ser por falta de aviso. Fala qual é a rua, Sheila? Não, mas eu acho que na programação local ele está aqui. É o Márcio que escreveu, de São Paulo. Mas eu vou me comunicar aqui com ele, nossa central de atendimento ao ouvinte também, para a gente ir pegando os endereços. Mas são muitas mensagens exatamente com essa mesma pegada aqui. Porque se faz 2 anos, esse trabalho está inteirinho na conta do atual prefeito Ricardo Nunes, que, diz uma apuração da Folha de São Paulo, começou a fazer articulações para virar governador na próxima eleição. Prefeito, antes de consertar o mundo, vamos arrumar a casa? Vamos arrumar a cama? Vamos arrumar a cidade?